também comecei a ter uma visão mais positiva de mim mesmo. Antes eu me via como um completo nada, como um completo idiota, imbecil, mentalmente retardado e tudo não. Hoje eu vejo, hoje eu sou um cara assim, eu posso ter minha diferença, assim, neuropsíquica, tudo, mas, poxa, eu tenho plena capacidade de estudar, de conseguir um emprego, de fazer amigos de verdade. E principalmente de me relacionar bem com a minha família e ter a confiança de todos naquilo que eu preciso conversar. Quando assim, eu tiver com algum problema, ou eu estou me sentindo assim, eu estiver assim meio borocochô, meio pneu murcho, aí eu sei que eu posso sentar com eles, conversar, desabafar e tudo. Só que aquele vínculo de confiança que eu não tinha antes com a minha própria família, eu sinto que agora eu podia ter, com toda tranquilidade, sem medo de reprimenda, de parecer esquisito, não. Bastava como uma família totalmente funcional. Sentar, conversar, esclarecer o problema, por pior que ele seja. Aí então, mais uma coisa. Essa semana agora, a Clarice, ela está viajando agora, ela me emprestou 2 livros muito interessantes que eu sentei em casa para ler. Eu li os 2 em uma semana. Eu sou meio devorador de livro agora. Um é aquele caso o estranho caso do cachorro morto, que inclusive virou peça de teatro e tudo, para quem não conhece, é a história de um garoto de 15 anos que mora em Londres, chamado Christopher Ruby. Ele tem síndrome de Asperger severa. Ele gosta muito assim de assuntos complexos, ele detesta as cores marrom e amarelo, e também ele começa a gritar quando tocam fisicamente nele. É porque provavelmente ele se sente ruim com a sensação do toque. Ele descobre que o Wellington, o poodle gigante da vizinhança, foi assassinado com um enforcado de jardinagem enfiado no peito. Aí ele decide por conta própria investigar quem assassinou o cachorro e por quê. Inclusive ele acaba preso no começo do livro, porque ele está sentado, ele passa uma noite na cadeia, coitado, ele não tinha culpa de nada, ele decide investigar por conta própria, tipo bancar o detetive, quem tinha matado o cachorro. E não apenas isso, ele também descobre que a mãe, que ele pensava que tinha morrido, estava morando em Londres, separada do pai dele. Aí ele decide aprender a pegar o metrô até Londres, sozinho, para ir encontrar a mãe, que ele dizia que queria morar com ela, porque ele não tinha confiança em morar com o pai. E aí fica a lição de que um garoto com Asperger, porque Asperger é tido assim como anormal, como incapaz, como burro, como insociável, não. Ele provou que mesmo com as limitações dele, ele foi capaz de investigar o assassinato do cachorro, ele aprendeu assim a pegar o metrô para ir sozinho até Londres para encontrar com a mãe, que ele dizia que queria morar com ela. E no mês seguinte, ele pretendia prestar o seu exame de matemática avançada, que ele estava estudando pra caramba para esse exame. Então, isso é prova de que o espectro autista muitas vezes não incapacita a pessoa de viver uma vida plenamente social. E o segundo livro que eu li, esse é um livro mais verídico, é sobre um autista americano chamado Sam Barrow, que hoje ele é um cara assim com seus 50 e poucos anos de idade, mas que quando criança ele era aquele autista bravo, aquele autista médio para pesado, que ele só fazia o que queria, tinha um comportamento assim totalmente inadequado, que mais? Ele não obedecia os pais, parecia que estava de birra. Aí a família passou muitos maus bocados por causa do autismo do menino. Mas eles viajaram metade do país, consultaram vários profissionais, numa época que o autismo ainda não era tão conhecido, tão divulgado, tão discutido como era hoje. Aí eles passaram por vários profissionais médicos, alguns bons, outros nem tanto. Mas aí teve uma hora que eles decidiram que, mesmo enfrentando aquela peneira toda, eles jamais iam desistir do menino. E foi exatamente assim até o fim dos anos 70, quando o garoto chegou aos seus 16, 17 anos, ele começou a tomar plena consciência de que ele era muito mais do que apenas uma casca de autismo, que ele tinha toda uma vida ao seu redor, que ele tinha família, amigos, vizinhos, uma sociedade ao seu redor. Aí quando ele finalmente assim, se libertou da casca do autismo, assim, com seus 17, quase 18 anos,
ele decidiu que ia se mudar de volta para a sua cidade natal em Ohio, que ele sempre detestou, que ele fazia isso como uma forma de fazer as pazes com o próprio passado, mesmo com uma certa surpresa da família, que eles sabiam que o menino odiava a cidade de Ohio, a escola, o inverno rigoroso que era lá no final do ano, mas ele decidiu assim mesmo. Aí quando ele começou a tomar consciência de si mesmo, da sua própria vida e de tudo ao redor, ele decidiu que queria aprender tudo aquilo que não pôde aprender